Olá. No vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a questão do faturamento, né? Faturamento de armazenagem. No sistema a gente costuma separar, né? A gente tem uma separação entre o que é faturamento de armazenagem e o que é faturamento de serviços acessórios, né? Aqueles serviços prestados pelo armazém. Por exemplo, serviços de descarga, de paletização, fotos, stretch, tudo isso é cobrado separadamente, utilizando ordens de serviço. Então, a gente faz um faturamento separado. E temos o serviço de armazenagem propriamente dito, que é a permanência da mercadoria dentro do armazém, né? Então, separando esses dois serviços, eu tenho a ferramenta de faturamento de armazenagem e tenho uma ferramenta para faturamento dos serviços acessórios. Para faturamento da ferramenta do serviço de armazenagem, né, nós precisamos então cadastrar a tabela de preços, né? Precisamos, depois de definir a negociação comercial com o cliente, né? Precisamos então cadastrar essa tabela de preços dentro do sistema para que o sistema consiga fazer esse faturamento. Então, primeiramente aqui, ó, vamos em configurações, tipos de operação WMS. A operação é aquela que a gente já criou, né? Vamos visualizar. E tem aqui serviços de armazenagem. Tá? Então, aqui eu vou cadastrar a minha tabela de preços, né? Então, vou adicionar aqui o meu primeiro serviço. O serviço vai ser de armazenagem. O serviço não está cadastrado. Então, a gente pode cadastrar o serviço aqui. Então, serviço, eu vou colocar aqui família de serviços mesmo. Código não precisa. Aqui vai ser armazenagem. Descrição que vai para a nota fiscal. Quantidade aqui vai ser quantidade e o resto não precisa marcar por enquanto, tá? Depois, quando a gente entrar na parte de impostos, né, ISSQN e tal, aí a gente pode dar uma olhada, mas por enquanto deixar desmarcado. E aqui são as integrações com o financeiro, né? Se a nota fiscal ela vai gerar algum lançamento lá no financeiro, por enquanto também vamos deixar sem esse lançamento, tá? Vai gerar somente o faturamento. Salvei. Já está o serviço cadastrado, agora eu vou buscar aqui novamente. Armazenagem. E aqui nós temos o fator, então, né? Eu vou selecionar o fator aqui, por enquanto, unidade, mas depois a gente vai ter um vídeo próprio falando só sobre os fatores, né? Que eu vou explicar cada um dos fatores. Então aqui eu selecionei unidades. O que é esse fator, tá? Só para a gente poder avançar. Esse fator ele olha a quantidade de estoque do produto. Ou seja, ele vai olhar a unidade de medida do controle do estoque, né? Então, se eu controlo o estoque por, por caixa, ele vai me mostrar, ele vai utilizar a quantidade de caixas. Se eu controlo o estoque por quilos, por unidade, por pacote, ele vai utilizar essa unidade, né? Então, aqui eu vou tirar um relatório, a gente ver como está o inventário, né, desse cliente. Aqui o almoxerifado, cliente L, operação 1. E está aqui, ó. Esse aqui foram os lançamentos que a gente fez de teste, né? Então, esse é o estoque que eu tenho atualmente. Ele entrou no dia 15/4, tem 100 unidades, tá? E é esse aqui o fator que ele vai utilizar, ó. Unidade de controle de estoque, 100, tá? Mesmo que tenha lá valor, que tenha peso, no caso que não foi informado, né? Ó, o pallet, mas ele vai se basear nesse valor aqui, nessa quantidade. Então, nesse caso desse estoque, ele tem 1000 unidades, né? Voltando lá para a configuração. Nesse campo, então, será a regra do fator. Aí eu tenho as opções aqui. Saldo no início do período, ou seja, se eu tenho um período de 10 dias, ele vai cobrar com o saldo no dia primeiro, no primeiro dia desse período, tá? Se eu tenho um período de 20 dias, vai ser sempre no primeiro dia desse período. Saldo do dia de pico, né, do ciclo, então ele vai verificar um ciclo, né? Por exemplo, 10 dias, 15 dias, 30 dias, e vai pegar naqueles dias qual foi o dia que teve o maior saldo, né? Qual foi o dia que teve maior quantidade de produtos. E vai pegar esse valor para ser a base de cálculo do período. Então, um período de 10 dias, ele verificou que o dia 8, por exemplo, é o dia com maior quantidade, ele vai calcular esses 10 dias com
a quantidade do estoque do dia 8, né? Ou do 8º dia que a mercadoria entrou no estoque. E movimento no período, ele vai pegar as movimentações de entrada do período. Então, todas as entradas que tiveram naquele período, ele vai considerar para esse faturamento, tá? Normalmente é utilizado para um faturamento adicional, né? De uma movimentação adicional, não para propriamente da armazenagem, porque o movimento no período, ele pega só as movimentações de entrada do período. Então, ó, então ele vai pegar as movimentações, tanto de entrada quanto de saída, né? Na verdade. Ele vai pegar todas as movimentações. Então ele vai faturar movimentações de entrada e de saída. Só que essas movimentações, elas são estanques, elas acontecem e acabam. Então não serve para faturar, por exemplo, permanência da mercadoria dentro do armazém. Normalmente é usado para alguma cobrança acessória, cobrança de descarga, de carregamento, esse tipo de coisa. Tá? Então nesse caso aqui a gente vai deixar saldo no início do período. Eu tenho aqui as tarifas, né? Ó, tarifas diferentes por período. Se eu colocar sim, ele vai esperar que eu coloque, então, uma tarifa para cada período. Eu vou definir aqui o tamanho do meu período primeiro. Meu período vai ser, por exemplo, de 10 dias. Então, ele espera que no meu primeiro período, ele tenha uma tarifa de R$ 10 por unidade. No meu segundo período até o quinto período, ele tem uma tarifa de R$ 12. Esse é um exemplo, né? Então, eu estou dizendo que no meu primeiro período, eu vou cobrar do cliente somente R$ 10 por unidade armazenada no estoque para os 10 dias, né? Para os primeiros 10 dias. Do segundo período em diante, ou seja, dos próximos 10 dias em diante, até fechar o quinto período, né? Ele vai cobrar R$ 12. E aí eu posso colocar aqui do sexto período até o fim, né? R$ 13. Então, ele vai fazer essa diferença, né, de períodos. Conforme for passando o tempo, né, for mudando os períodos, né, sendo que os períodos são de 10 dias, ele vai cobrar esse valor aqui, R$ 10, ou R$ 12, ou R$ 13. Nesse caso, eu vou deixar, então, períodos com o mesmo valor. Então, sempre vai ser o mesmo valor. E a tarifa que eu vou colocar aqui vai ser R$ 5. Tá? Então, isso quer dizer que para cada 10 dias de armazenagem, eu vou cobrar R$ 5 pelos 10 dias de armazenagem por cada unidade de produto. Tá? Free time aqui posso colocar um período, né, de free time. Então, quantos dias eu quero liberar para esse cliente, né, de free time, né, de período livre. Então, eu vou botar aqui 5 dias de free time. E aqui, como eu defini o free time, eu preciso definir qual é o tamanho do primeiro período, né? Então, se o primeiro período ele é do tamanho do próprio período, 10 dias. Se o primeiro período é do tamanho do free time, 5 dias. Ou se é a soma dos dois, 15 dias, né? Então, eu vou deixar primeiro aqui tamanho do free time e vou salvar. Tá? Se eu rodar o faturamento lá, vamos ver se a gente consegue fazer ele rodar. Vamos gerar aqui o faturamento, daquela tabela que a gente cadastrou, e ele já gerou aqui os itens. Então, no primeiro período, que é o período de free time, ele contou aqui, ó, do dia 5 até o dia 19, do dia 15 até o dia 19, que foi quando entrou a mercadoria. Ele contou 5 dias e valor zero, porque era o período de free time, né? Os primeiros 5 dias. A partir do dia 20 do 4 até o dia 29 do 4, ele cobrou 5 mil. Se a gente olhar aqui, a base de cálculo é as 1.000 unidades, né, que eu tenho no meu estoque. R$ 5 a tarifa, R$ 5.000. Claro que isso é o saldo no início desse período. Como eu não tive movimentação dessa nota, acaba que ele vai considerar sempre o mesmo saldo. E ele vai seguir fazendo isso até que eu faça uma saída dessa mercadoria, né? Vou remover aqui novamente e vamos voltar lá para configuração. Tipo de operação WMS. Tá?
Tá? Então, esse é o cadastro da minha tabela de preço de faturamento. Claro que vai depender do fator que eu vou utilizar, né? Dependendo do fator que eu for utilizar, o cálculo vai ser diferente. Vai depender da regra do fator, da tarifa que eu selecionei, o tamanho do período e etc. Eu espero que tenham gostado e até mais.